favor, abra sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Filipos. Carta aos Filipenses. Filipenses, capítulo de número 3. Eu farei a leitura dos versículos 12 a 16. Você acompanha aí a leitura na sua Bíblia, por gentileza. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 ao 16. É um texto muito conhecido de todos nós. Eu quero falar um pouco sobre prosseguir, sobre seguir em frente, sobre abraçar o propósito que Deus tem para a nossa vida, independente do momento da nossa história. O apóstolo Paulo fala bastante sobre isso nesse texto. Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 16. Acompanhe a leitura aí, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Eu quero começar lembrando de uma história que eu ouvi de um conhecido há um tempo atrás. Menino, criança, família muito grande, muitos irmãos, e o grande sonho dele, a grande expectativa dele era ir para a escola. A diferença entre ele e os outros irmãos era um pouquinho considerável, de modo que todo mundo já tinha ido para a escola e ele não. E ficava naquela ansiedade: quando é que eu vou? Quando é que vai chegar a minha hora? Quando é que vai ser a minha vez? Até que chegou o dia, o dia anterior, a mãe arrumou o uniforme, a comida e tal, aquela ansiedade, não dormiu bem, acordou mais cedo que todo mundo e foi para a escola. Maravilha, sonho realizado. Voltou feliz, brincou, tal, tomou banho, dormiu. Aí de manhã, a mãe dele vai lá e: Ô meu filho, está na hora, para a escola. Ele não deu muita bola, continuou dormindo, aquele soninho, ainda mais nesse friozinho assim, Eu imagino que fosse um friozinho assim, aquele soninho bom. Tá, meu filho, tá na hora, vamos embora e tal. Ele abre o olho assim, meio invocado, e pergunta para a mãe: de novo? Não tá bom não? Já fui uma vez, já realizei meu sonho. De novo, toda hora agora, isso, todo dia, Eu lembrei dessa história porque esse texto tem a ver com uma expectativa equivocada que eu vou falar um pouco sobre isso nessa noite, que a gente pode nutrir em relação à nossa vida cristã, Porque a gente chega na igreja e pode ser que a gente pense o seguinte: Deus já me salvou, tá bom. Deus já falou meu coração, já creio, já fui batizado, eu canto no coral, eu canto no grupo de louvor, tá maravilhoso, tá espetacular, tá bom, já deu, valeu Senhor, tô de boa, tô bem, não precisa se preocupar comigo, se preocupa com o outro que não te conhece ainda. De fato, cada um de nós tem uma experiência de se encontrar com o Senhor, cada um de nós, Teve gente que estava sozinha quando foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. Tem um pastor, que é o nosso pastor emérito lá em Botafogo, o reverendo Miguel Marques Rodrigues. Ele teve um encontro com o Senhor sozinho, pegou a Bíblia em casa, não era cristão, não era evangélico, não tinha família evangélica, pegou a Bíblia e começou a ler, o homem se converteu, sozinho. Pode ser que você tenha tido essa experiência, outros foram evangelizados por alguém. Tem gente que é convencido pelo anúncio, pela proclamação do evangelho, como nós estamos fazendo aqui. De repente a palavra de Deus fez sentido, o Espírito Santo tocou e você ouviu a palavra do Senhor. Independente disso, se a gente estava num bom momento da nossa vida, ou não, se a gente estava num momento difícil, a gente até costuma falar isso: se não vir pelo amor, vai vir pela dor, Acontece isso às vezes. A questão aqui não é essa.
A questão é que, independente da sua experiência, e eu espero e oro por isso, vou orar hoje aqui mais uma vez, que você, se você não viveu, que você viva essa experiência de se encontrar com o Senhor, da palavra de Deus fazer sentido para você. Independente disso, esse foi só o primeiro passo. Aquele momento, aquele dia, aquele encontro, aquela emoção, aquele choro, foi só o primeiro passo. Como na história que eu me lembrei, foi só o primeiro dia da escola. Foi só o primeiro dia, foi só o começo. O texto que nós lemos nesta noite, do apóstolo Paulo, nos fala sobre esse ímpeto de nós continuarmos em frente, em busca da proposta de vida que Deus tem para cada um de nós. A lição principal desse texto, a gente pode recolher aqui do versículo 12. Você mantém a sua Bíblia aberta, por favor, que a gente vai olhar um pouquinho este texto. É que Deus, quando nos chama, Ele tem um propósito. Ele tem uma razão, ele tem um motivo. O apóstolo Paulo fala sobre isso aqui. Deus, assim, não é que ele não tinha nada para fazer, aí de repente decidiu criar, decidiu fazer, decidiu enviar o filho dele, decidiu se revelar a mim e a você. Não, ele quer cumprir um propósito na nossa história. E desde a criação, desde a eternidade, Ele proporciona a mim e a você as oportunidades de vermos na nossa vida cumprido este propósito. Ele fala isso ao longo do texto, e há aqui, eu peço que você guarde isso que eu vou falar agora, que eu vou tratar daqui a pouco sobre esse assunto. Tem aí nos versículos 12 e 15, um aparente paradoxo, né, uma aparente contradição de termos aí. Porque olha o versículo 12, o Paulo diz assim: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Então Paulo está dizendo que eu não sou perfeito, eu estou na caminhada. Mas aí no versículo 15 ele fala o seguinte: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Aí complica, né? Sou perfeito ou não sou perfeito? Né? Já sou perfeito, mas ainda não sou. Guarda isso aí, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Enfim, né, nós fomos alcançados pelo Senhor com um propósito, e aquele dia, daquele encontro, foi apenas o primeiro passo, o primeiro momento. Antes de eu falar propriamente sobre o que Deus deseja fazer em nós através do seu poder nesse texto, eu quero trazer a sua memória, porque certamente não é uma novidade. Eu quero trazer a sua memória ou chamar a sua atenção para alguns equívocos que nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada, que nos impedem, nos atrapalham da gente desenvolver essa salvação que Deus entregou a cada um de nós, desenvolver a nossa vida cristã mesmo. E lamentavelmente são equívocos muito comuns que, por causa da rotina, mais um domingo, mais um culto, mais um louvor, mais um encontro. Então é possível que a gente deixe passar na nossa caminhada. Primeiro equívoco é o seguinte: eu já até falei aqui, já adiantei, uma falsa ideia, uma falsa expectativa que se Deus me chamou já é suficiente. É como se tudo tivesse se consumado naquele dia em que nós cremos, naquele dia em que nós percebemos que os nossos pecados foram perdoados, naquele dia em que nós somos batizados, naquele dia em que nós passamos a fazer parte da igreja do Senhor. E aí eu me lembrei de uma conversa que eu tive com uma senhora uma vez que tinha acabado de ser batizada, né? A vida dela não era uma vida religiosa, né? E já na terceira idade, a gente pode dizer assim, ela teve um encontro com Jesus e decidiu se batizar e se tornar membro da igreja. E aí eu fui perguntar para ela: e aí, como é que está sendo, não é? essa experiência de ter sido batizada, de fazer parte, de estar aqui domingo após domingo, de começar a criar essa cultura cristã, evangélica, religiosa na sua vida, esse encontro com Jesus. E aí foi muito interessante a resposta dela. Não é? Ela me disse: eu estou gostando muito, não é tudo muito novo, e eu vejo como Jesus faz sentido, mas tem uma coisa, eu ainda peco. Eu achei fantástica aquela primeira sinceridade, né? Primeira sinceridade.
Porque é interessante, né? A gente é tentado, conforme o tempo vai passando na caminhada cristã, né? a usar uma máscara. Não é? E aí, como é que você está? Está tudo bem. Está tudo ótimo. Tem problema? Não, não tem problema. Está enfrentando alguma luta? Não, não estou, está tudo ótimo. Eu sou servo do Senhor, sou diácono, sou presbítero, sou pastor, não tenho luta, não tenho dificuldade nenhuma. Que isso, irmão? Que isso, irmã? Como é que é isso? Não pode. Essa senhora, ela foi sincera. Ela foi sincera. E ela admitiu, com aquela confissão de que ela ainda pecava, que ela ainda tinha lutas, ainda tinha dificuldades, que ela estava na caminhada, no processo de ser tocada e transformada pelo Espírito Santo de Deus, porque a nossa vida cristã, meu irmão, minha irmã, e você que está chegando ao Evangelho, você que está visitando a igreja, não se iluda. A metáfora ou as metáforas que a Bíblia utiliza para falar da nossa caminhada é de uma maratona, é uma prova longa, é uma guerra. Nós somos soldados, a vida é difícil e você sabe disso tão bem quanto eu. Eu fico pensando só se Paulo e Pedro tivessem desistido ali no início da caminhada, logo após o chamado. Eu fico pensando se o Simonton, que veio da Pensilvânia, nos Estados Unidos, para plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil, tivesse desistido no primeiro momento da sua caminhada cristã. Eu fico pensando nos irmãos que fundaram essa igreja, que possivelmente faziam parte de outra igreja. Poderiam ter ficado lá bem, confortáveis, tranquilos, uma igreja estabelecida. Não! Tem mais de Deus para nós, né? Nós ainda vamos pecar, ainda vamos cometer as nossas falhas, ainda dependemos do Senhor na nossa caminhada. Aquele momento do chamado é apenas o primeiro momento, então não deixe que isso entre no seu coração. Esse é um primeiro equívoco, não é? O chamado é apenas, embora seja extraordinário, mas é apenas o primeiro momento. O apóstolo João nos lembra de como Deus nos aperfeiçoa na caminhada. Eu gosto muito desse texto. 1 João capítulo 1, versículos de 8 a 10, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Veja, né? Quem está escrevendo isso daqui? Quem está escrevendo isso daqui? O apóstolo João. E ele está dizendo o seguinte: se dissermos, eu, João, andei com Jesus, escrevi um evangelho, estou escrevendo uma carta agora para a igreja, se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. É lamentável, não é que a gente veja ainda hoje gente imaginando que já está acima do bem e do mal, como nós acabamos de cantar aqui, como fariseus modernos, olhando o irmão de cima para baixo, se achando de alguma maneira melhor do que o outro. Veja, meu irmão, minha irmã, Deus não chama a gente porque nós somos especiais. Deus não chama a gente porque nós somos acima da média. Deus não chama a gente porque Ele precisa da gente. Deus chama a gente porque Ele é misericordioso, porque a graça dEle é maior do que a vida. Eu sempre fico pensando nisso, é um tema na Bíblia que me chama muita atenção. Você imagina que você está começando uma empresa, por exemplo, né? Você está começando e aí você vai querer se cercar das melhores pessoas possíveis. Imagina que você vai fundar uma nova religião. Não faz isso não, tá, irmão? É só um exemplo. Você vai fundar uma nova religião. Você vai querer se cercar de quem? Das melhores pessoas. Você vai querer contratar as melhores pessoas. Aí Jesus chama um cara chamado Mateus. Chama um cara chamado Judas. Porque Jesus não olha como nós olhamos. Ele olha quem nós somos e quem nós podemos nos tornar nas mãos dele, tocado pelo Espírito Santo dele, moldado pela palavra dele. Então, meu irmão, minha irmã, não desista. Ser chamado é apenas o começo.
Ser chamado é apenas o começo. Eu vou falar bastante sobre isso, ele fala isso no versículo 12. Ele mesmo, o próprio Paulo, tem essa convicção. Ele diz, não que eu tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição. Perfeição aqui é semelhança com Jesus. É ser literalmente perfeito, impecável, sem erro. Não, eu não estou nessa ainda. Eu não estou nessa ainda, o apóstolo Paulo admite. E aí, aqui, eu convido você a fazer um exame do seu coração. Eu convido você a fazer um exame do seu coração, porque se há na gente, né, algum sentimento de soberba, de superioridade, né, das duas uma. Ou a gente tem uma visão muito presunçosa da gente, né, uma visão assim, traduzindo em português, assim, eu me acho o último biscoito do pacote. Você conhece gente assim? Lamentavelmente eu conheço gente assim. A pessoa não, se eu não fizer, o negócio não vai para frente. Né? Quem é que vai organizar esse sítio aí sábado? Não vai não. Não vai para frente, porque se não for eu. Gente, né? Então, baixa a bola, porque de fato tem algumas pessoas que têm baixa autoestima. Precisa, né, ter uma visão mais acurada, mais apurada de si mesmo. Mas por outro lado, tem uma galera que tem uma autoestima assim, né? Considerável, né? Calma, irmão, calma, né? Porque a gente pode estar enganado, ou então eu não sei o que é pior. A gente tem uma visão míope de Deus, a gente tem uma visão muito pequena de Deus, muito equivocada de Deus. Porque se a gente acha que já está no padrão dele, então primeiro equívoco, guarda isso aí com você. Ser chamado por Deus é espetacular, é maravilhoso, é o que nos traz a salvação, é o que nos dá propósito, sentido, objetivo, enfim, mas é o começo da caminhada. Um segundo equívoco tem muito a ver com esse, é uma ideia de conformação, né? É uma ideia de conformação. Olha só, de fato eu não sou especial, eu não sou perfeito, eu tenho essa consciência, mas olha só, o que Deus já fez por mim já está bom, né? Já está bom. O reverendo Diego, o senhor não sabe de onde que Deus me tirou. O senhor não sabe quem eu era. Né? Eu já li até a Bíblia. Né? Outro dia eu li um salmo, bonito aquele negócio daquele Salmo 91, né? Que só ficava aberto lá na minha casa, pegando ali um ventinho e tal. Né? Agora eu até leio, tá bom. Né? Irmão, não tá bom. Não tá bom. Veja o versículo 12 aí, o versículo 13, o apóstolo Paulo fala o seguinte: irmãos, eu não alcancei ainda, uma coisa eu faço, eu esquecendo, eu prossigo, eu avanço. Né? Dá uma ideia aqui, o Paulo para a gente, de perseguir, né? De continuar, de insistir. Daqui a pouco eu vou voltar nisso, mas eu lembrei de duas ideias aqui que talvez ajudem a gente a entender o que o Paulo está falando aqui. Você já deve ter ido no hospital. Você já viu o pessoal usando o álcool gel? Já viu? Quem já viu? Né? O médico está lá fazendo a visita. Tem 5 pessoas na enfermaria. Né? Aí ele vai na primeira, ele passa o álcool gel. Aí ele vai na segunda, ele passa o álcool gel. Ele vai na terceira, ele passa o álcool gel. Aí você olha assim, não está bom. Né? Não seria muito melhor e muito mais econômico se ele chegasse de manhã, lavasse bem a mão, né, passasse o álcool gel e depois só fosse, quando embora para casa, ele lavasse de novo? Não era melhor assim? Por que não é melhor assim? Porque já pensou, ia ser tuberculose de um para o outro, meningite de um para o outro, sarampo, catapora e tal. Não adianta. É igual a comida, né? Comida é um tema que me agrada muito, né? Comida é um tema. A comida de ontem, irmão, já foi. Já não dá. Eu brinco com o pessoal lá na igreja, né? O pessoal vai sair para almoçar, né? De novo? Já não foi ontem? Não adianta. Na nossa vida com Deus não é diferente. Aquilo que Deus fez ontem foi extraordinário. O 87º aniversário da igreja deve ter sido um fenômeno, mas passou. Assim como o 50º, o 20º, o primeiro ano, imagina se depois do primeiro ano, não vamos comemorar mais não, já comemorou um ano, né? Todo ano esse negócio de comemorar, não, irmão,
Não posso me conformar. O próprio apóstolo Paulo não desistiu. Mas sabe um problema? Por que a gente se conforma muitas vezes? Pelas dificuldades que a gente enfrenta. Eu não sei você, mas eu tenho algumas dificuldades na minha vida. E aí, diante da luta, diante da dificuldade, diante da queda, diante do pecado, diante daquela galera que fica ali, né, torcendo para dar certo, né? O pessoal olha assim, não, já vi isso aí, já tentaram, tem uns 15 anos tentaram fazer isso, não dá certo não, pastor, não dá certo não, pastor, isso aí não dá certo não, pastor, nem tenta, né? A gente vai, é possível que a gente vá esmorecendo na caminhada. É interessante ver o apóstolo Paulo falar sobre isso, quando ele fala em 2 Coríntios capítulo 11, naquele famoso texto que ele fala sobre as lutas dele, ele fala de naufrágio, ele fala de perseguição, ele fala de que ele foi apedrejado, que ele foi açoitado, mas no final, ele fala o seguinte, não sei se você se lembra, a última coisa que ele fala assim, mas o que mais me angustia é o cuidado com as igrejas. É o cuidado com as igrejas. Então, o Paulo não desistiu, Jesus Cristo não desistiu, não se conformou. Quando questionado, ele disse, não, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Eu me lembrei também do meu trato com meu filho. Eu tenho 2 filhos, né, o João e o Davi. O João tem 11 meses, vai fazer 1 ano agora, mês que vem, e o Davi tem 7 anos, vai fazer 8 mês que vem também. E, cara, eu fico toda hora preocupado. Será que comeu? Será que não comeu? Será que tomou banho? Será que fez a lição? Né? De repente seu filho tem 73 anos, né? Mas você está preocupado com ele ainda, não é verdade? Né? Você está preocupado se ele comeu, se ele não comeu, se ele passou de ano, se estudou, se está trabalhando, se não está, se está enfrentando alguma dificuldade. Por quê? Nós queremos ver os nossos filhos avançando. Nós queremos ver os nossos filhos avançando. Imagine Deus em relação a nós, não é? Terceiro equívoco, né? O primeiro equívoco é a gente não ter o momento do chamado como o final da estrada, não, é só o começo. O segundo é a gente não se conformar com aquilo que a gente venceu em algum momento. E esse terceiro equívoco é muito sutil, tem a ver com o pessoal, e talvez seja o caso de alguns aqui. A gente vive isso lá em Botafogo. A igreja de Botafogo tem 112 anos, né? Tem muita gente que está na igreja há 60 anos, né? A gente pode se conformar com o que já foi feito, reverendo Miqueias. A gente pode se conformar, e isso é um equívoco, com o que já foi feito. Essa semana agora que passou, eu fui fazer um sepultamento, né? Fui com outros pastores, mas fui participar de um sepultamento de uma senhora da igreja do Rio, da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. E eu fui seminarista lá, conheci a família e tudo mais, fui lá dar o meu abraço, o meu carinho, né? A senhora, dona Gilda Leitão, ela foi esposa do vice-presidente do Conselho da Igreja do Rio, né? Do presbítero Edson Gueiros Leitão. E a mulher era membro da igreja, ela estava com 86 anos. Ela era membro da igreja há, 75. Ela cantava no coro há uns 65 anos, no Canuto Regis. Aí eu fiquei pensando, imagina, lembrando desse texto, se a dona Gilda tivesse assim, depois de uns 40 anos no coro, tivesse dito assim, não vou cantar mais não. Tá bom. Eu já cantei 40 anos. Já está bom. Né? Deus já ouviu, deve ter ouvido, né, em algum momento, o meu louvor. 40 anos eu cantando, eu vou parar. Chega, vou dar a vez para o outro. Esse é um ponto. Pode ser que você tenha realizado muito, feito muito, criado muito, participado muito, e aí está diante das lutas e das dificuldades esmorecendo. Não é isso que Deus quer para você, meu irmão, minha irmã. Não é isso. E a igreja onde Deus tem colocado você, a sua família, os seus, precisa dos dons e talentos que Deus te deu. Então, se você está vivo, se você respira, é muito comum isso, já ouvi muitas vezes, né? A pessoa diz assim, no meu tempo. Já ouviu isso? No meu tempo? Como assim? Morreu? Porque se você está vivo, né? O seu tempo é quando? É agora, é hoje. Né? É nesse instante, que é o nosso tempo. Você pode dizer assim, não, há 20 anos atrás, há 30, ok. Agora, não, no meu tempo.
Que isso, irmão? Tem que enterrar, então. Se já morreu, está faltando enterrar. Não, 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 não. Em nome de Jesus. Se você está vivo, respirando, você tem ideia, você tem experiência, você tem muito para oferecer. Então não se conforme com o que já foi realizado. Por outro lado, né, pode ser que a sua história tenha sido uma história difícil. Sua família seja uma família difícil. Seus pais, enfim. E aí, aonde você chegou hoje, você de repente está satisfeito. Considerando de onde eu vim, o que eu vivi, o que eu sofri, o que eu passei, o que eu enfrentei, aonde eu estou, está maravilhoso. Eu acredito em você, meu irmão, mas creia, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, tem mais, para a glória de Deus, não se conforme. Esses são os 3 equívocos, certamente há muitos outros, mas eu me lembrei desses aqui, que ficam meio que nos puxando para trás, meio que nos prejudicando na nossa caminhada, uma falsa ideia de que ser chamado já é suficiente, estar conformado com aquilo que Deus já fez e contentar-se com aquilo que a gente já realizou. Beleza, Diego, espetacular, maravilhoso, muito legal, me identifiquei aí com algumas dessas questões, mas e agora? O que eu faço? O que eu faço? Qual é o caminho? Está no texto. Primeiro, versículo 13. Esqueça. Versículo 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu quero tentar falar sobre isso de uma maneira que é uma experiência muito ruim. Eu já conheci algumas pessoas assim e tenho lidado com algumas pessoas assim ainda. Sabe gente que a vida parou? Ela acorda todo dia, vai para o trabalho, vai para a escola, né? Mas a vida está parada. E aí, cara, quais são os seus planos? Não sei se eu trabalho, se eu não trabalho, se eu como, se eu não como. Gente que a vida está paralisada, gente que não caminha, gente que desanimada. Aliás, né, a gente vive uma época de desalento. As pessoas estão desalentadas. Eu estava vendo sobre isso, lendo sobre o desemprego, que ao desemprego, você deve ter visto isso também, ou seja, a pessoa está procurando emprego e não consegue encontrar, mas há também o desalento, aos desalentados. Quem é o desalentado nesse aspecto? É o que desistiu de procurar. Não achei, estou há 20 anos, 10 anos, 5 anos, não consigo, desisto. Até no campo social há essa questão do desalento, mas há principalmente, sobretudo, no campo emocional. Pessoas carentes, jovens, mais velhos, adultos, meninas que, desculpe, né, mas que não resistem a um elogio. Você dá bom dia, eu passei por essa experiência, chegando no trabalho, entrei no elevador, dei bom dia para a menina. A menina fechou a cara e virou assim. Aí eu falei, gente, eu só dei bom dia. Né? Mas é uma crise de relação, uma crise de dificuldade, que só Deus sabe o que aquela garota passou. De repente, por um bom dia galanteador que ela recebeu de alguém, e aí a partir de então, todos os bons dias que ela recebe, ela já encara dessa maneira. Quando o apóstolo Paulo fala esqueça, veja, meu irmão, minha irmã, com todo carinho, com todo respeito, ele não está falando para a gente apagar da nossa memória o que aconteceu na nossa vida. A gente só consegue isso de 2 maneiras, ou tendo amnésia, batendo na cabeça, sofrendo um acidente, tendo alguma coisa assim, ou com Alzheimer. Eu já convivi com 3 pessoas com Alzheimer e é um filme de terror. É um filme de terror. Uma delas, sogro do meu tio, um homem brilhante, um advogado, simpaticíssimo, maravilhoso. A esposa, a dona Vilma, está viva, graças a Deus, o seu Solon já faleceu. Né? Tem vitiligo. Sabe vitiligo? Que a pele vai perdendo a pigmentação. E ela era morena, com o vitiligo avançado, ela ficou mais branquinha. O seu Solon olhava para ela e falava, cadê minha esposa?
Sou eu, Solon. Sou eu, a Vilma. Não, a minha esposa é morena. Então, meu irmão, se a gente não tiver amnésia e não tiver Alzheimer, a gente não vai esquecer. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é o seguinte: não permita que um trauma, que um pecado, que algo que fizeram a você, algo que você fez, paralise a sua vida. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Como é que eu lido com isso, Diego? Eu vou repetir o texto que eu falei há pouco. O remédio que a Bíblia nos dá é, em primeiro lugar, enfrentar, assumir, confessar. Tenho pecado, Senhor, me perdoa. Pequei contra alguém, reverendo Miqueias, me perdoa, em nome de Jesus. Alguém pecou contra você e aquilo que aquela pessoa fez com você travou a sua vida, traumatizou e tal. Procura essa pessoa, olha só, você me machucou, me maltratou, você me fez mal. O que você fez não se deve fazer com ninguém, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Porque a minha vida precisa andar. A minha vida precisa andar. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Em primeiro lugar, no versículo 16, o apóstolo Paulo nos dá uma dica, uma orientação, uma ordem fantástica. Ele diz o seguinte: andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Então, em primeiro lugar, esqueça. Em segundo lugar, ande de acordo com aquilo que nós já alcançamos. O reverendo Cid fala muito isso lá na igreja. E a gente parece que tem uma memória seletiva. A gente tem uma memória seletiva. Acaba, para pastor, isso é um tormento. Acaba o sermão, a gente vai lá para frente. Acaba o culto para receber os cumprimentos e tal. Aí o pessoal: pastor, obrigado. Pastor, Deus abençoe. Que palavra maravilhosa. Aí de vez em quando tem um, que fala: pastor, leu aquele texto errado, hein? Tem, irmão. Tem, não acha? Aquele texto ali não fala aquilo não, hein, pastor? Aquele texto ali o senhor traduziu errado, hein? Tal. Aí, 50 pessoas falaram que foi legal. Uma... Aí tu vai para casa como? Meu Deus, falei tudo errado, Jesus. Misericórdia. Então, a gente tem uma memória seletiva. Não sei se você vive essa experiência, eu vivo. Aquilo que as pessoas falam que não foi bom, que não está legal, ou alguma falha minha, pessoal e tal, muitas vezes me prejudica muito mais do que coisas boas que eu tenha feito. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é o seguinte: veja o que você já alcançou, veja o que você já está desfrutando. Por exemplo, pode ser que você tenha entrado aqui, certamente você entrou aqui nessa noite, mas houve um momento na sua vida que estar aqui não fazia parte da sua história. Cogitar no domingo de manhã, no domingo à noite, se tomar banho, se arrumar, Eu espero que você faça isso, tome banho, até por amor aos irmãos, Eu faço isso também por amor aos irmãos, Tem gente que não é muito chegada, fecha parênteses, Teve um tempo que isso não era uma opção na sua vida. E alguém chamava você para ir para a praia, para ir para passear, e você ia tranquilamente. E se alguém chama hoje, você fala: não posso. Eu tenho um compromisso no domingo. Eu preciso ouvir Deus falar comigo. Eu preciso orar. Eu tenho que colocar a vida do meu irmão, do meu pai, da minha mãe diante do Senhor. Eu preciso fazer isso em comunidade com aqueles que junto comigo abraçaram a fé. Eu não abro mão desse encontro. Sabe o que é isso? Andar de acordo com aquilo que você já alcançou. Você passou a ter consciência das suas fraquezas, das suas limitações e também das suas capacidades, das suas virtudes, dos seus talentos. Todos nós os temos, graças a Deus. Você sabe que pode contar com Jesus Cristo. É possível que tenha havido um momento da sua história que você achava que estava sozinho, que você não podia contar com ninguém. Como eu já ouvi muita gente dizer, você deve ter ouvido, que meu Deus é o meu dinheiro no meu bolso. Hoje você sabe que pode contar com Jesus, que você pode orar
e Ele, segundo a vontade dEle, que sempre é boa, perfeita e agradável, Ele ouve, Ele responde, a gente canta isso, não é? Isso é viver de acordo com aquilo que a gente já alcançou. Caminhando aí para a conclusão, não é? Me dá aí mais uns 5 minutinhos, no máximo 10 minutinhos eu vou terminar. Não é? O desafio que está sobre mim, sobre você, é que a gente continue a avançar na nossa caminhada cristã. Tudo aquilo que a gente já viveu é maravilhoso, serve de experiência, serve de aprendizado, mas eu não tenho dúvidas que Deus tem muito a fazer por nós ainda. Por isso, a gente precisa continuar em frente. Continuar em frente, avançando para as coisas que diante de mim estão. Essa questão do passado e de se esquecer, me marcou muito uma frase do reverendo Caio Fábio. Né? Ele disse uma vez assim, deixa o passado passar. Deixa o passado passar. Nós devemos continuar em frente. Eu vivi uma experiência muito interessante no seminário batista ainda. Antes de ir para o presbiteriano, encontrar o reverendo Miqueias lá, eu fiz parte da minha formação no seminário batista. E aí, começando o meu curso e tal, impressionado com tudo que eu estava vendo ali, uma vez eu devia estar no primeiro mês de aula, eu cruzei no corredor com um professor muito antigo ali no Seminário Batista na Tijuca, o pastor Ronald Ruther, né, uma bênção ele e tal. E aí ele me perguntou, eu calouro, né, como é que eu estava vendo aquele primeiro período, aquele começo ali de caminhada no seminário. E aí eu disse que estava gostando muito, muito legal, muito interessante e tal, e aprendendo muito, mas eu tinha várias dúvidas. Uma delas era a seguinte: como que eu podia falar com eles? Como que eu me dirigia a eles? Não é porque você, de repente, teve experiência em faculdade, em academia e tal, você sabe que se você chamar um mestre de professor, né, o cara é mestre. Aliás, aqui entre nós, reverendo Miqueias, né, eu tive essa experiência. Né, o pastor era PhD. PhD. E aí fizeram uma plaquinha para ele, nem que você corte a minha cabeça, eu conto quem foi esse, entendeu? Geralmente eu conto, mas essa não dá para contar. Né? E aí botaram, sabe a plaquinha que bota o nome do pastor? Né? Botaram pastor fulano. Né? Ele mandou trocar a plaquinha. Porque ele era PhD. Como assim? Tem que trocar a plaquinha. O que é isso? Tem que trocar. Né? E aí eu perguntei isso para ele. Eu falei, vocês são pastores, mestres, professores, doutores e tal. Como que a gente fala com o senhor assim, com vocês? Aí a resposta dele foi fantástica. Ele disse o seguinte: meu filho, como você se sentir melhor? Como você se sentir melhor? Porque a diferença entre eu e os meus colegas, e você e os seus colegas, é o tempo. A gente começou antes de vocês. Vocês estão começando agora. Eu guardei aquela palavra. Porque, se por um lado é um exemplo de humildade, e não era cena, né? Conforme a gente foi convivendo, né? O homem era extraordinário, já faleceu em 2015 agora. Por outro, é uma mostra de que ele não desistiu, ele não parou. Aquele homem, eu vim saber depois, ele foi missionário na África do Sul, passou anos na África, voltou, dava aula, fez outra graduação, estudou. Isso foi a história dele. Qual vai ser a sua história? Quem sabe o que Deus pode fazer através de você, através dos dons e talentos que Ele deu para você, através da capacidade que Ele tem dado a você de enxergar a realidade ao seu redor. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Então não permita que nada impeça você de fazer aquilo que Deus te deu para fazer. Por quê? Nós temos um propósito. A gente está no versículo 14 aqui. O propósito é prosseguir para o alvo. É continuar a buscar aquilo que Deus preparou para nós. E aqui eu faço um pequeno parênteses. Né? Eu sinto muito, mas Deus não chamou você para ser rico, irmão. Desculpa se eu estraguei algum sonho, se alguma expectativa, se era uma oração sua, né? Senhor, me ajuda a ganhar na Mega Sena, um negócio assim, me revela os números lá do negócio e tal. Desculpa, irmão. Deus não chamou você, e
Talvez ele tenha me chamado, mas eu sou humilde e tal, né? Mas ele não chamou você para ser rico. Ele não chamou você para ser bonito. Ele não chamou você para ser saudável. Que isso, reverendo Diego? Eu vou tentar me explicar. A gente pode orar pedindo a cura. A gente deve orar pedindo a cura. A gente deve interceder por aqueles que estão doentes. Ali na frente eu vi um quadro branco com o nome de 3 pessoas pedindo oração. O que eu estou dizendo é o seguinte, não há garantia nenhuma de que nós seremos curados, de que vai dar tudo certo. Não tem garantia. Você se lembra do apóstolo Paulo falando para o Timóteo? Timóteo, toma um pouquinho de vinho também, por causa das tuas frequentes o quê? Não, homem de Deus não tem enfermidade. Que isso, está doido? Repreende o nome de Jesus, é o capeta, é o demônio. Deus chamou a gente, o propósito de Deus para a gente é andar com Ele, é servi-lo, é nos parecermos com Jesus, é amarmos o próximo como a nós mesmos, é aprendermos a sua palavra. Se no caminho, a gente tiver uma situação financeira confortável, maravilhoso. Se Deus nos der a oportunidade de estudar, de trabalhar, de pesquisar, de empreender, de abrir uma empresa, de fazer, é coisa espetacular. Se eu for bonito, se eu for saudável, se eu for... é maravilhoso também. Mas não é para isso que Deus me chamou. Não é para isso que existe a igreja presbiteriana de Realengo. A igreja existe para fazer você parecido com Jesus. Para a glória de Deus. Isso que é prosseguir para o propósito que Deus tem para nós. E aí eu volto àquela palavra sobre perfeição, aquele aparente paradoxo que tem lá entre os versículos 12 e 15. Porque se no versículo 12 ele fala sobre uma perfeição no sentido de semelhante a Jesus, no versículo 15 é a tradução que não nos ajuda muito. Porque a palavra aqui para perfeito é maduro. Maduro, olha aí o versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, não. Porque confunde a gente. Todos nós aqui que somos maduros. Eu preciso pedir a Deus que me dê maturidade. Maturidade. Veja, meu irmão, com todo carinho, principalmente aos mais velhos, idade não é sinônimo de maturidade. Eu acho interessante isso. Há pouco tempo atrás a gente teve que lidar com um problema desse aspecto. Um irmão se estressou. Aqui não acontece isso, de se estressar com o outro. Acontece? Não acontece. Um irmão se estressou com outro irmão, e aí o irmão se afastou da igreja. Aí eu perguntei, o que Jesus tem a ver com isso? O que a igreja tem a ver com isso? Porque o que eu preciso fazer? Eu já até falei aqui, se eu me estressar com você, eu não tenho que falar para o Miqueias ou para o Mateus. Eu tenho que falar com quem? Com Jesus. Aquela coisa bem espiritual, Fala com Jesus. Não, irmão, fala com Jesus também, mas fala com o irmãozinho que você se aborreceu. Porque sair da igreja não adianta. Se afastar da comunhão não adianta. Isso tem a ver com maturidade. Há muitos entre nós imaturos. É dessa perfeição que o apóstolo Paulo está falando aí. Aí eu preciso me perguntar, eu tenho reconhecido isso? Que eu preciso amadurecer, porque eu preciso permanecer com os meus olhos fixados no prêmio. Olha o versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Naquela época, o pessoal corria pela coroa de louros, pela fama, Lamentavelmente, muitos entre nós hoje ainda buscam essa fama que é efêmera, que passa, que é temporária. Aquilo que Deus tem para nós é eterno. É eterno. E Ele não vai nos conceder por causa do nosso desempenho. Porque na Bíblia está escrito, fazer por onde que? Primeiro o que isso aí?
Não, meu irmão, não está escrito na Bíblia, fazer por onde que eu te ajudarei. Né? Não cai uma folha, tem essa também, né? Salmos 78 e tal. Não. Aí eu quero terminar aqui. Vai ter um dia que Deus vai olhar no meu olho e no seu olho e vai dizer assim: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não porque você é bom, não porque você é especial, não porque você é diferenciado, mas porque eu te amei, porque eu entreguei o meu filho em seu lugar.